Sim, um amigo meu falou que você era um dos melhores Alpes do... Cara, eu fui eleito o segundo melhor AWP da década de 2000 a 2010 pela HLTV, que é o site mais pica que tem. Mano, eu sou humilde pra caralho, juro, mas o cara que ficou em primeiro eu amassava, velho. A gente ganhou o campeonato bêbado. Tipo, sério? Era uma WCG. Tudo a ver com Cancún, de fato, né? Era uma WCG, que era uma WCG pan-americana, eu acho. Daí era só os times da América, né? Daí no primeiro dia eu virei assim pro time, assim, né? A gente tinha acabado de chegar do aeroporto. Cheguei pro time, virei pro pessoal, eu era o mais velho do time, né? Eu falei assim, rapaziada, eu sou o mais velho do time, todo mundo aqui tem que conhecer o seu limite. A gente vai sair, a gente vai beber, mas eu não vou cuidar de ninguém aqui. Todo mundo aqui tem que conhecer o seu limite. Aí tu foi o primeiro a ficar muito ruim. Primeiro dia eu já dei PT. Né? No primeiro dia eu dei PT, eu lembro que o NAC falou que eu ficava batendo a cabeça pra abrir o sensor da pia, que era tipo de sensor. E, mano, Cancún foi festa todo dia. E vocês ganharam a parada? Porque o outro time tava muito pior. Mano, né? É isso. Só que não na bebida, na bala mesmo. Outro time tinha se comportado bonitinho? Então, como era só os times da América, na época não tinha nenhum time bom. A gente sabia que não tinha nenhum time pica, né? Ia ser mais tranquilo o campeonato. Aí você com 15 anos, né? Jogando. Aí você ia jogar com os moleques na lan house, fazer corujão direto? Como que foi? Então, daí no começo foi difícil, né? Porque a minha mãe, ela não... Nessa época, ela não dava uma força, assim, né? Porque... lan house, aquela época... nem existia uma profissão. Não existia nada disso. Então, minha mãe achava que eu tava indo pra um... mau caminho. Pra um mau caminho. Da preguiça, da vagabundice. Assim, usando droga, enchendo o cu de maconha. Sei lá o que. E minha mãe começou a ficar... pensam isso, né? E daí minha mãe começou a ficar desesperada, tá ligado? Foi um momento difícil. Daí, quando eu entrei no G3X... G3X... que era o time do Congal. E... Então você jogou com o Gaules? Joguei. Da hora. Joguei. A primeira vez que... O Gaules era bom mesmo? No começo era. Não, ele era. No começo ele era. Salve, Gal. Você é ruim. Você fez X1 na ponte. O Gal ele era muito bom. A primeira vez que eu assisti um campeonato foi do G3X, né? Eles treinavam numa lan house chamada Monkey Vila Mariana. E daí eu cheguei lá, acho que era por aí, 2001, 2002. E ele ia jogar G3X contra a EMB. A EMB na época era um time de Brasília, mano, que ganhava de todo mundo. Acho que eles já tinham ido pra fora. Era alguma coisa assim, alguma coisa muito tensa. E o time do Gal, nem era o Gal capitão, era o VIP, eu acho, outra pessoa. E os caras como Underdog bateram no time do EMB, né? E eu vi os caras do EMB putaço. Eu lembro que os caras eram tudo grande, assim. E eu tava jogando do lado de um cara dos caras. Eles perderam, ele deu um murrão na parede, velho, que ficou a marca, tipo, afundado. Caralho! É um parente do Monark. O Monark gosta de dar soco nas coisas. Me foda, a minha mão tava roxa até outro dia por causa disso. E daí, ali que eu comecei a pegar gosto, daí eu falei, eu vou entrar nesse time, no G3X, né? Eu vou entrar, eu quero, mano. Os caras são da hora, os caras ganharam, tipo... Imagina a lan house inteira gritando a favor dos caras, né? Tipo... Eles eram favorites, né? Não, eles eram underdog. Eles eram underdog? Eles eram underdog. Vocês eram os favoritos? Não, eu não tava jogando, eu tava assistindo. Tava ali assistindo. Entendi. Eu tava só assistindo. Demais, foi mal. E daí tava jogando G3X contra a EMB. EMB lá de Brasília e G3X daqui. Daí, como era aqui, tava muita coisa. Tava com muita gente torcendo pros paulistas que era daqui. E daí ganhou, você sentia a vibração na lan house. Você sabe como o MBR surgiu? Sei. O MBR ele surgiu... O Pred era um dos jogadores... antes eles tinham outro nome. Eu não sei se era Arena, sei lá, eles tinham outro nome. E um dos jogadores é o Pred. E o Pred, ele tava...
repetir de ano. Daí o pai dele, mega bilionário, virou e falou assim: filho, se você passar de ano, eu pego você e seus amigos e levo pra esse campeonato que você quer lá nos Estados Unidos. E, mano, na época aquilo era tudo, tá ligado? Porra, da hora esse pai aí. Melhor jeito demais, de convencer alguém a estudar. E rolou, e foi o que rolou. E daí nessa primeira viagem, o pai dele, que era o Paulo Veloso, ele começou a ver que tinha muito negócio nesse meio, né? E ele começou Entender a parada, buscar, conversou com vocês. Tudo, fez tudo. Isso nessa época eu nem tava ainda, eu era do G3X. Entendi. Quem que ele buscou, você sabe? Com quem ele foi conversar na época? Deve ser os próprios amigos do filho dele. Sim. Sim. Provavelmente. Mas esse cara era muito macaco velho, sabe? De rato de negócio. Fazer dinheiro, né? Sim, o cara era pra frente, sim. Uhum. Aí eles armaram, esse cara aí, o Paulo Veloso, que começou com ele bancando o filho dele. Bancando o filho dele. E cadê o Pred? Assim. Cadê ele? Olha... Ele parou com o CS? Parou faz muito tempo. Acho que em 2005, Mas foi muito lá atrás. Tanto era rentável a parada, tanto o cara viu o futuro nessa porra, que ele manteve até hoje. Mesmo sem o filho dele. Sim. Até hoje não, porque agora ele vendeu. Vendeu, agora ele deve ter realizado um lucro absurdo aí. Esse que é o problema, não realizou. Não realizou? Não realizou. Porque ele vendeu em baixa? Sim. Entendi. E aí, quando que você chegou a entrar no MIBR? Então, eu fui jogar o meu primeiro campeonato internacional, né? Que foi ali do lado, foi no Peru. Os caras te roubaram da G3X? Foi. Nossa, o Gaules ficou muito puto. É sério? Nossa, o Gaules ficou muito puto. Nossa. Mas eles pagaram bem, então? Compraram você, foi isso? Então, na época não tinha como eu negar. Era o melhor patrocinador, eles tinham gaming house e gaming office no Rio de Janeiro, então... Tu que foi falar com o Gaules lá que tu ia sair? Foi. Foi uma conversa de merda? Foi. Que pena. Então aí vocês são bolados até hoje? Não. Nossa, eu e o Gal... Cara, eu já ajudei muito ele já me ajudou muito. Tipo, o Gal é muito firmeza, assim, sabe? Legal. Comecei a jogar em 2000, mais ou menos. Já... daí 2003 G3X, um pouquinho depois MIBR. Eu sei que no fim 2004 eu já estava no MIBR. E daí a gente treinando, fomos ganhar o primeiro campeonato em 2006. Então todo esse tempo era treino intensivo lá na Europa. Em 2006 foi quando eu conheci meu pai. Caralho! Meu pai separou da minha mãe quando eu era bebê. Cada um foi para um canto. Um canto muito longe do outro? Então, aí que tá, não. É perto. Quando eu fui descobrir, era 3 bairros da minha casa. Mas eu não fazia ideia se ele estava morto, se ele estava vivo. Tua mãe não falava sobre ele? Eu perguntava para minha mãe. Tudo que a minha mãe sabia, ela me contava. Aonde ele estava, se ele estava vivo. Essas coisas ela não falava. Ela não contava porque eu não sabia. Mas daí teve uma época de Orkut, né? Eu quero saber, vou encontrar, procurei o nome do meu pai, nada. Fui no nome do meu tio, um irmão dele, encontrei. Daí eu fui na casa do cara, daí troquei ideia, ele falou, vou falar com seu pai, né? Eu não sei se ele vai, como que ele vai reagir e tal, vou falar com ele. E daí depois eu volto e te aviso, né? Eu falei, 2006, beleza. você tava com quantos anos? Não, isso em 2006. Eu tava com 21 anos. 21. Eu sei porque tu é da mesma idade que eu, é mais fácil pra mim. Você é de 85? 85? 35. Sou de 85, Boa. E daí eu lembro... Como é que foi essa conversa com teu pai pela primeira vez com... Então... Velho já, que porra é essa? Como que foi? Eu tava... Tu tava puto? Não. Curioso? Não, curioso. Eu tava curioso. Até hoje eu fico meio curioso. Até hoje eu nunca tive troquei uma ideia franca com ele pra entender o que aconteceu. Entendi. Pra saber as coisas, tudo certinho. E o que tua mãe fala disso daí? Que eles separaram um puto com o outro? Meu pai queria jogar bola, queria ficar no churrasco com os amigos, cerveja. E minha mãe era mais de casa e que eles se mudaram pra uma outra cidade no interior e ele não estava dando muita atenção nesse momento. Entendi.
Mas aí eles casaram mesmo pra se separar? Sim. É? Entendi. Tá. Caralho. Que doideira. Cara, é muito louco essa porra, porque assim, Sim. Não conheço teu pai, não quero ser um babaca do caralho aqui não. Tranquilo. Mas eu fico pensando, caralho, como é que um cara sabe que tem um filho, vai embora... Sim. Essa é uma das minhas perguntas, tá ligado? Caralho, por que tu... Como assim tu não queria saber de mim, tá ligado? Porra, é um filho, né, mano? É um filho, cara. É tipo, é um filho. É bom, cada um com seu cada um, tá ligado? Sim. Mas assim, nessa... eu não consigo, tá ligado? E nessa época eu também não entendia a mesma pergunta, tá ligado? Até hoje eu não entendo. Mas hoje em dia ele tenta ser muito mais presente. Tá. E eu sou ao contrário, eu não consigo ter uma relação de pai, eu não consigo... Nossa, é meu paizão. Mas tá ligado? Claro que não, você nunca vai ter essa relação. Então, às vezes ele tenta aproximação e eu sou um cara que eu não consigo muito lidar muito bem com as minhas amizades. Eu não sou aquele cara que cultiva. E aí, deixa eu ligar. E aí, beleza, irmão? Como que você tá? Tá tranquilo? Sei lá, eu sou mais fechado, eu sou mais nerd. Eu era do MBR, tá? Eu já tinha saído... vamos lá. Eu comecei no G3X... Fui pro MBR, tava no MBR, certo? Só que, o que acontecia? O time lá do MBR, melhor patrocinador, melhor time, tudo. Só que a galera não tava querendo de verdade, né? Mano, por vários motivos, eu virei pro Paulo Veloso e falei, Paulo, olha, esse time aqui, eu não vejo futuro. Eu sei que aqui é o melhor patrocínio que tem aqui é de você. Você dá puta assistência, mas eu não vejo futuro nesse time e eu tô indo de volta pro G3X. Os caras estavam me chamando de volta no G3X no lugar do Gaules. Entendi. O Gaules na época, ele era do... Ele tava jogando um jogo de Ragnarok. Um jogo de RPG Ragnarok. Eu não lembro se era Rag ou algum outro. Tá, o Gaules tava jogando Ragnarok e te chamaram pro lugar dele. Daí os caras me chamaram... Mas primeiro demitiram ele? Como é que foi? Então, eu acho que teve uma conversa entre eles e eu achei que tava tudo certo. Porque eu saí lá do Rio, no melhor time, ganhando mais e tal... Pra ir pra um time que eu achava que era melhor e a gente ia treinar mais e ia evoluir mais. Só que o que aconteceu? No dia que eu saí do Rio, né? Já tô aqui em São Paulo, vou treinar na Cyber Oscar Freire. Tô lá com a minha malinha, assim. Chego pra treinar, falo aí, rapaziada, tal. O time ia ser eu, Alite, Crash... Alite era uma menina? Não, era um cara... Alite, Alite é o nome. Era um cara que... O primeiro clã dele era era nome de pizza. Entendi. Então era pizza, Alite, marguerita, mozzarella. Eu sei, criativo. E tem uns caras até hoje, é o Mutsa. Tem legal, hoje. cara. Da hora. Mas aí, você chegou lá com a mochilinha... Aí tu chegou lá e deu merda. Daí eu cheguei lá pra treinar, né? Daí, acho que eu nem cheguei a colocar minhas coisas, assim... Eu passo um tempinho, eu vejo o Gal chegando lá, assim... ele tava com um blocão, assim, de papel. Ele chegou aqui, assim... Tá! G3X tá no meu nome. Quem manda nessa porra sou eu, Kogu. Fora! Caralho! Kogu, fora. Quem quiser ir com ele, vai junto. Saiu do time, junto comigo, o Bruno Ono e o Nak. Então rolou uma quebra ali rolou. A galera tava mesmo bolada com a situação. E daí o que eu fiz? Eu chamei um capitão na época, que era o Kiko, que já jogava antes, já jogava antes e tal. E daí a gente ia chamar um quinto player, que na época ia ser o Red. E, a gente tentou ligar pro cara, tentou ir na casa dele, tentou achar ele de todas as formas, não encontrou. E eu não lembro se ia ter campeonato ou o que ia ter e tal, que a gente tinha que fechar logo o time. Daí a gente vamos chamar o Fênix, que era de um time bem menorzinho. E vingou demais. Uhum. E o que aconteceu? Nessa época... quando eu saí eu esqueci esse detalhe. Quando eu saí do MBR, né? Quando eu virei Paulo, eu falei, Paulo, não dá pra ficar nesse time e tal. O Paulo virou pra mim e falou assim, Kogu, você como melhor jogador e eu como melhor empresário, um dia a gente ainda vai se encontrar. Passou uma semana, era esse rolo.
né? Era esse rolo. Daí eu bati na porta lá do Paulo, liguei, né? Eu falei, Paulo, e aí, lembra aquele dia lá atrás, quando você falou, quando eu tivesse um time que a gente ia se encontrar e tal? Destruindo o flow. Que a gente ia se encontrar e tal. Daí eu falei, eu tenho um timaço, eu tenho um time bom. E quando eu saí, eles colocaram no meu lugar e tocou o barco, né? Daí o que o Paulo fez? Ele falou, Kogu, chama seu time, vem aqui pro Rio, vamos fazer um campeonatinho com o MBR e o time que ganhar vai ser o MBR número 1, o time que ficar em segundo, o patrocínio 2 e o time que ficar em terceiro, o patrocínio 3. Eram 3 times do MBR na época. Entendi. Era MBR SP, MBR RJ e um MBR, um gato pingado do Brasil inteiro. Uhum. E a gente jogou o campeonato, acho que a gente não perdeu nenhum lado. Foi tipo espancaço. Chegou lá, na LAN, já era de noite, acho que era umas 10 horas da noite. E a gente era muito amigo dos donos lá, né? E como a gente ia bastante, a gente levava pinga pros caras, trazia do Brasil, os caras devolvia pra algumas coisas, a gente era bem próximo. E daí... Só nos narcotráfico, né? Eu tô vendo. Não, nisso não. Tô brincando. E daí nessa época, né, nessa viagem, a gente chegou lá e, na frente da LAN tinha muita gente. E a gente viu que eram os donos, os funcionários, que eram de times e jogavam contra, mas era parceiro, amigo. Eles estavam meio que encurralados, assim, e tinha um monte de jogador ali que tava fazendo corujão, ou ia começar a fazer o corujão, meio bêbado, mamado, e meio que indo pra cima, discutindo, falando, tipo, na cara, apontando, assim. E a gente chegando com mala de viagem... mala nas costas, mala... Só fala no microfone que você não ouve. Perdão. Então eu cheguei com tudo ali, né? Mala, carrinho, tudo. E rolando, parecia que ia explodir a briga ali, a qualquer momento. Sabe quando você chega e você vê aquela tensão? Então os caras, briga. Eu não pensei 2 vezes. Eu soltei minha mala, soltei a outra. Eu cheguei com os 2 pés no peito do cara que tava querendo brigar com o cara da frente. Daí no que ele caiu no chão, já juntou mais uma rapaziada meio bêbada. Tu iniciou a briga da parada. Eu que iniciei. Chegou do nada e falou... Cara, literalmente é um amigo que chega de voadora. Eu cheguei na voadora, tipo, e o cara caiu no chão, já juntou... Os amigos do cara... Os amigos do cara e já juntou tudo. E, o cara tava tão bêbado, que ele não veio pra cima de mim. Nem viu quem você... Não, ele viu que fui eu. Ele viu, só que já tava meio alucinado. Do lado da Inferno Online tinha um 7-Eleven. Ele deu uma moqueta no vidro que estraçalhou o vidro inteiro e ele cortou todo o braço. Que gênio! Mano, muito inteligente. E daí... E não startou a briga. Não startou. E eu fiquei pensando, caralho... Eu fui pra cima desse cara, bati nele, o cara veio, em vez dele vir pra cima de mim, dar um murrão no 7-Eleven, tá ligado? Terminou o treino, já tava bem de noite, assim. E daí o BTT, amigão, hoje em dia, meu amigaço, né? Na época, nem tanto, né? Daí o BTT, ele foi lá, eu tava no 3º andar e ele foi lá encher o saco. Ele falou, Kogu, vamos jogar um mix aí. Deu, pô, Batatinha, treinamos pra caralho, eu quero jogar outra coisa. Eu devia estar jogando algum jogo de RPG, né? Porque, sei lá, pô, eu quero jogar alguma outra coisa, eu tô... Daí ele, não, vamos jogar. Deu, não, Batatinha. Dele, não, vamos. Ele encheu o saco, tanto o saco que eu falei, não, beleza, vai, vamos jogar, Batatinha. No primeiro round, eu lembro até hoje, era trem, eu tava de TR, eu desci escada rápido. No que eu desci escada rápido, passou 3, 4 segundos... Ele me matou de faca. Veio por trás. Eu fiquei puto. Eu joguei meu fone. Eu desci lá onde ele tava. Eu falei, ei, Batatinha, vamos lá fora. Vamos resolver isso lá fora. Caralho, muito maturo nessa parte. Né? Mas qual que era a parada? Não, olha o meu pensamento, né? Pô, eu tava lá quietinho, eu queria fazer qualquer outra coisa. O cara vem me chamar pra trás. Não, o cara me chama pra jogar. Daí no primeiro round ele ruxa. Ele vem e me mata na faca, deu respeito, tá ligado? Fui lá, mano. Aí, Batatinha, vamos lá fora, vamos resolver isso lá fora. Daí ele, vamos, não sei o que lá, vamos. Animou. A gente chegou lá fora, daí ele falou...
A gente chegou lá fora no que ele falou, e aí? Eu já comecei a dar um monte nele. Ele já meio que caiu no chão, daí eu parei assim. E ele veio, ele sabia que era pra... Eu chamei ele pra ir lá fora, ele achou o quê? Que era pra conversar? Sim, E daí... Não põe a guarda ali, né, cara? Não, ele sabia, ele sabia. Daí o que aconteceu? Passou... Eu parei ali, né? O pessoal veio, separou e tal. Daí passou 5 minutos, veio o Beto China, né? Daí o Beto China veio e falou assim, ô, Kogu, o Batatinha ali, ele quer pedir desculpa pra você. Caralho. Daí eu falei, pô, que da hora, né? Vambora, tá tranquilo, eu tô pra tudo. Daí eu fui lá, e aí, Batatinha, beleza? Tá tranquilo? Foi mal. No que eu faço assim, ele já, Daí eu já, foi assim. Dentro da lan house? Não, na frente, frente. Eu fiquei roxo e ele saiu sangrando, tá ligado? Mas no final a gente tava lá, abraçado. Meu amigão, hoje se mata. O que não mata nos fortalece, né? Mas ele mereceu, matou na faca, né? E agora você saiu do MBR, é isso? Saí do MBR, a gente não renovou. Sim. Tá. A gente não... Tivemos a chance de renovar o contrato, mas não conseguimos chegar num acordo. Entendi. E agora tá procurando uma org. E agora a gente tá procurando uma org. Gente, quando tu fala a gente, é quem? É eu, KNG, Ren, Lucas, VSM e É um time inteiro? É um time com 6 players e eu de coach, né? Tem mais pessoas também ajudando. Tem o irmão do Ren, do Lucas, que é o PBF. Tem o coach do KNG, que é o Rafa. Tem o meu coach, que é o meu manager, que é o Con. Então tem bastante gente. A gente montou um plano legal, montou um plano de mídia, um Media Kit. E... Cara, o que a gente fez nesses 3 meses, 2 meses que a gente ficou lá foi muita coisa, tá ligado? Por isso que eu prefiro fechar com esses jogadores do que fechar com a org, por exemplo. Porque você acha que o potencial tá nos jogadores. Esse time é campeão. Esse time é campeão. Se eu tivesse conversando com o Paulo Veloso aqui na minha frente, eu falaria a mesma coisa que eu falei lá atrás. Aquela vez que eu virei e falei assim, Paulo, tem um time agora. E aí, vamos? Porque esse time vai ser campeão da mesma forma que aquele lá. Eles não fecharam, a gente não conseguiu chegar num acordo, não fechamos o contrato e acho que passou uma semana, eles já fecharam com outro time, sabe? O nome é forte, né? A ideia... Quem que comprou? Foi eles pegaram a Boltz, né, eles pegaram a Boom. A Boom? Eles pegaram a Boom, é um timaço, é um timaço. O Boltz, também ouvi falar pra caralho de Boom ano passado. Mano, os caras eles ganharam todos os campeonatos aqui no Brasil. É um pouco duro pra mim, né? Porque do jeito que foi a negociação, eu fiquei um pouco chateado pelo jeito que eu fui tratado pelos caras. É que você estava acostumado com o Paulo, talvez. Sim, eu imaginava que ia ser uma coisa mais... Mais na mesma pegada. Mais na mesma pegada, que da mesma forma pela história, por tudo. Que eu tento ajudar você, você vai tentar me ajudar, entende? Esse foi sempre a minha relação com o MBR, tipo... Eu sempre tentei... Era recíproco, pelo menos. Por que você precisa de uma org? Porque por causa da infraestrutura? É isso que é isso que falta? Por quê? Por que tu não inventa um nome e faz um time? Também... Porque precisa de grana pra caralho. Precisa de grana pra caralho. A gente tá falando de... Milhões de dólares em... Não muitos, mas alguns milhões de dólares anual. Falou, né? Dólar e já é... sim. Então, isso que também é ruim pro brasileiro agora investir. Tipo, por mais que a gente até esteja também em contato com algumas orgs brasileiras, tem algumas que tá legal e tá um pouco avançado... É difícil o brasileiro conseguir investir num time, porque ele vai estar pagando dólar, vai estar pagando euro. Tem que mandar todo mundo lá para fora. Os patrocínios, se o cara não for para frente e não for desenrolado, o cara vai ter que arrumar patrocínio aqui no Brasil. Né? Então, o patrocínio aqui no Brasil vai pagar em real. Então, se o cara tem contato, o cara é desenrolado, ele vai lá na fonte, vai lá fora, vai lá no cara lá fora. Né? E era o que o Paulo fazia e era o que eu aprendi com ele.